Olá a todos, eu me chamo Lucas Ferreira da Silva, eu sou participante do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu vou fazer uma apresentação aqui da matéria de Matemática Discreta, cujo tema do trabalho é o princípio fundamental da contagem e fatorial, e o trabalho foi desenvolvido em conjunto com o Eduardo de Oliveira. Começando pela contagem, o princípio fundamental da contagem é o principal conceito ensinado na análise combinatória. É a partir dele que se desenvolveram os demais conceitos dessa área, e as fórmulas de fatorial, combinação, arranjo e permutação. Estender esse princípio é essencial para compreender situações que envolvem contagem. Esse princípio afirma que, se eu preciso tomar mais de uma decisão e cada uma delas pode ser tomada de x, y e z maneiras, para sabermos a quantidade de formas que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente, basta calcular o produto dessas possibilidades. O princípio fundamental da contagem ele nada mais é que uma técnica para calcular de quantas maneiras decisões podem combinar-se. Se uma decisão pode ser tomada de n maneiras e outra decisão pode ser tomada de m maneiras, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado pelo produto de n e m. Eu vou passar aqui como, por exemplo, este exemplo aqui que é para a gente entender melhor. Bom, para entender o princípio fundamental da contagem, vamos analisar a seguinte situação. João possui 4 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Cada esquema aqui representa todas as possíveis combinações envolvendo os objetos do vestuário de João. A gente pode ver aqui, temos esses conjuntos. E aí temos para a camisa 1, ele vai ter 3 opções de calça. E dentro, cada opção de calça ele vai ter 2 opções de meia. E para cada par de meia ele vai ter outro par de sapato. E assim vai montando cada conjunto. Se você for contando e montar isso aqui, você vai achar o resultado. Porém, achando pelo princípio da contagem, a solução mais prática é o seguinte. Nós vamos apenas multiplicar os elementos do conjunto, de cada conjunto. Por exemplo, são 4 camisas, nós vamos multiplicar pelo conjunto da calça e pelo conjunto da meia e assim sucessivamente. Ou então, são 4 camisas, nós vamos multiplicar 4 camisas vezes as 3 calças, vezes os 2 pares de meia e vezes os 2 pares de sapato. Fazendo essa multiplicação, a gente vai achar o resultado de 48 combinações. E quando utilizar o princípio da contagem? Existem várias aplicações do princípio fundamental da contagem. Ele pode ser aplicado, por exemplo, em várias decisões da informática. Um exemplo são as senhas, que exigem o uso de pelo menos um símbolo, o que faz com que o número de combinações possíveis seja muito maior, deixando o sistema ainda mais seguro. Outra aplicação é no estudo das probabilidades. Para calculá-las, precisamos obter a quantidade de casos possíveis e a quantidade de casos favoráveis. A quantidade A contagem dessa quantidade de casos possíveis e favoráveis pode ser feita por meio do princípio fundamental da contagem. Esse princípio gera também as fórmulas de permutação, combinação e arranjo, como eu já citei anteriormente. Aqui é um exemplo para a gente fixar melhor. Essa questão é uma questão do Enem e ela diz o seguinte: estima-se que haja, no Acre, 209 espécies de mamíferos distribuídas conforme a tabela abaixo. Aqui estão os dados da tabela. E ele diz o seguinte: deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 espécies de mamíferos, uma do grupo dos cetáceos, outra do grupo dos primatas e a terceira do grupo dos roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para este estudo é igual a... Aqui estão as alternativas. E para resolver isso aqui, nós sabemos que são 2 dos cetáceos, e nós vamos multiplicar pelos outros conjuntos. O outro conjunto é os primatas, são 20, 2 vezes 20. E o outro grupo é os roedores, são 33 espécies. E fazendo
fazendo esse cálculo aqui, essa multiplicação, nós chegaremos no resultado de 1320, ou seja, seria a letra A. E essa que é basicamente o princípio fundamental da contagem. Agora, passaremos para o fatorial. Calcular o fatorial de um número só calcular o fatorial de um número só faz sentido quando estamos trabalhando com números naturais. Essa operação é bastante comum na análise combinatória, facilitando o cálculo de arranjos, permutações, combinações e demais problemas envolvendo contagem. O fatorial ele é representado pelo símbolo de exclamação. Bom, a gente conhece o fatorial sendo um número natural, e esse número natural nós vamos multiplicar ele pelos seus antecessores, com exceção do zero. Temos por definição aqui que o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 também é 1. Vale ressaltar também que para que a operação faça sentido, o n ele seja um número natural, e isso é uma regra. Ou seja, a gente não pode calcular fatorial de número negativo, número decimal ou até mesmo de frações. Para encontrar o fatorial de um número, basta calcular o produto. Porém, se você aumentar bastante o número de n, o resultado também aumentará bastante. Agora aqui, operações com o fatorial. Para resolver operações com fatorial, é importante tomar cuidado para não cometer alguns erros. Quando vamos somar, subtrair ou multiplicar dois fatoriais, é necessário calcular cada um deles separadamente. Somente a divisão possui formas específicas para a realização de simplificações, que eu vou apresentar no próximo slide. Aqui são os exemplos da forma errada de fazer essas operações com fatorial. Aqui, no caso, é a adição. Esse exemplo aqui é a forma errada. Você não vai somar 2 fatorial mais 3 fatorial igual a 5. O mesmo exemplo vale para a multiplicação e a subtração. Aí vemos aqui a forma correta. Como já foi citado aqui, nós primeiro vamos fazer achar o fatorial de 2 e depois achar o fatorial de 3. O fatorial de 2 é ele vezes o seu antecessor, ou seja, 2 vezes 1 é 2. E o 3, fatorial de 3 é 3 vezes 2, que é o seu antecessor, vezes 1. E vai dar 6. Esse é o resultado de 3 fatorial. E aí nós vamos realizar a soma, que o resultado é 8. A mesma coisa multiplicação, nós vamos achar o fatorial de 4, depois o fatorial de 2. O fatorial de 4 é 24, vezes o fatorial de 2, que é 2, deu 48. E a letra C é a mesma coisa. Agora, partindo para a simplificação de um fatorial, que é a divisão, as divisões são bastante recorrentes. Em fórmulas de combinação, arranjo e permutação com repetição, sempre vamos recorrer à simplificação para resolver problemas envolvendo fatorial. Bom, em uma divisão, aqui no exemplo 1, temos 8 fatorial dividindo para 5 fatorial. O primeiro passo para resolver ou simplificar essa equação é o seguinte: nós vamos identificar qual é o maior dos fatoriais. Nesse exemplo 1, o maior fatorial é o 8. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar com o denominador, que é o 5 fatorial. Ou seja, nós vamos achar o fatorial de 8, multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 5, como foi feito aqui. Fizemos aqui 8 fatorial, 8 que é 8 vezes 7, depois vezes 6, e chegamos no 5, ou seja, nós deixamos o 5 fatorial. E aí nós vamos simplificar, cortando, e aí vai sobrar o 8 vezes 7 vezes 6, que aí vai dar 336. Essa foi a simplificação deste problema aqui. No exemplo 2 é a mesma coisa, porém, agora o maior fatorial é o 6. A gente vai fazer a mesma coisa, nós vamos achar um fatorial de 6 até que ele chegue no 4 fatorial. Chegando no 4 fatorial, nós vamos simplificar de novo. Porém, como dessa vez o maior fatorial está no denominador, nós não podemos simplificar e deixar o zero aqui em cima, então vai ficar 1. E aí, resolvendo, 6 vezes 5 vai dar 30. E aí o resultado é 1 sobre 30. Dando continuidade à atividade, vamos resolver uma questão envolvendo o princípio da indução finita. Por meio do princípio da indução finita, nós conseguimos pegar uma propriedade que sabemos ser verdadeira para um certo número de finito e generalizá-la para todos os outros números.
Se quisermos provar um teorema de indução finita, basta mostrar que as duas condições do princípio acima são correspondentes, validando então as suas propriedades. Então, resumindo, temos que resolver essas duas equações e no final os valores delas têm que ser iguais. Vamos começar então pelo 5i mais 3. Vai ficar 5 vezes 1 mais 3, que vai dar 8. Esse 1 é o nosso i. Tá? Agora vamos resolver a segunda equação, que vai ter que resultar em 8. Temos 5 vezes 1 ao quadrado, que é o nosso n, mais 11 vezes 1, que também é o nosso n. Tudo sobre 2. Resolvendo, teremos 5 vezes 1 ao quadrado, que é 1. 5 vezes 1, 5. 11 vezes 1, 11. Então, vamos ter 5 mais 11 sobre 2, que vai resultar em 16 sobre 2. 16 sobre 2 é igual a 8. Ou seja, os valores são correspondentes. Então, nossa teoria aqui está certa. Podemos também atribuir outros valores. Podemos fazer 3 repetições. Já temos uma, que é o 8. Mas vamos para a segunda. 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. Terceira repetição. 5 vezes 3, mais 3, 18. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. Com isso, a gente pode somar os resultados. Vamos ter então 18 mais 13 mais 8, que vai ser 39. Então, achamos o nosso primeiro resultado da nossa primeira equação, que resulta 39. Agora, vamos de novo jogar na segunda equação, tentando achar esse 39. Ficando assim, 5 vezes 3 ao quadrado, 3 é o nosso número de repetição, mais 11 vezes 3, tudo sobre 2. Resolvendo, vamos ficar com 45, de 5 vezes 3 ao quadrado, que é 9. 5 vezes 9, 45. Mais 11 vezes 3, que vai resultar em 33. Tudo isso sobre 2. Resolvendo, vamos ter 78 sobre 2. 45 mais 33, 72. 72 sobre 2 dá exatamente 39. Ou seja, os valores se correspondem também. E é isso. Esse é o princípio da indução finita.